Que Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão. Gente, feliz sábado para vocês. Bom estar aqui com vocês. Pessoal que está atrás da coluna, às vezes eu vou ficar vindo aqui para ver vocês, às vezes eu desapareço aqui, mas a gente vai se acertando aqui, tá bom? É muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Eu quero agradecer primeiramente ao Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Está ali? Ah, está ali. Que me convidou para estar com vocês neste final de semana. Eu trabalho lá na TV Novo Tempo, fica em Jacareí, interior de São Paulo. E alguns de vocês talvez acompanhem a programação da Novo Tempo, imagino. E também alguns de vocês talvez acompanhem também o Bom de Bíblia. Deixa eu ver, quantos de vocês já assistiram à TV Novo Tempo, primeiramente? TV Novo Tempo, né? Muitos aqui, eu diria a grande maioria. O Bom de Bíblia, quem aqui já assistiu? Olha, vários aqui já assistiram também. Para quem nunca assistiu o Bom de Bíblia é um game show de perguntas bíblicas. Então, de segunda a quinta, às 9 da noite, na TV Novo Tempo, você consegue acompanhar o programa. Nesse momento, a gente está no ar com o Bom de Bíblia Nordeste. A gente fez um processo seletivo em abril do ano passado, com gente de todo o Brasil, inclusive já teve o Bom de Bíblia Centro-Oeste. A gente teve 3 representantes do Distrito Federal, um dos representantes foi para a final, mas ele ficou no segundo lugar, ele era do Novo Gama, aqui do Distrito Federal, e aí agora a gente está com o Bom de Bíblia Nordeste no ar. Então, se você quiser assistir o programa de segunda a quinta, às 9 da noite, você pode acompanhar. Então, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho. Estava entrando aqui, teve um irmão que falou assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, é que às vezes eu entro na sua casa sem pedir licença, né? Então, obrigado por me receberem na casa de vocês, mesmo sem eu pedir licença. Eu tenho certeza que vocês abrem a casa de vocês para Novo Tempo poder entrar, porque vocês acreditam que Deus tem usado o Novo Tempo como um instrumento dele para abençoar as nossas vidas. Eu digo as nossas vidas, porque a minha vida também é abençoada por Deus ao acompanhar a programação da Novo Tempo. Então, muito obrigado. Vamos orar para a gente poder começar a reflexão dessa manhã? Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Águas Claras. Que a mensagem dessa manhã não seja eu, o André, que fale aqui, mas o Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Redentor e aquele que está vindo nos buscar, que fale a mente ao coração de cada um de nós aqui. Então, que a nossa mente esteja sensível para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Que cada um aqui, o Senhor conhece coisas que têm sido conversadas contigo, cada um aqui tem conversado contigo ao longo dessa semana, ao longo dos últimos dias, e o Senhor sabe o que o Senhor quer falar para essas pessoas. Então, que aquilo que eu venha falar hoje de manhã aqui não seja meu, mas que venha do alto. Isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, só lembrando, Rodrigo, é 5 da tarde hoje, a final do Bom de Bíblia aqui do Ministério Jovem. 5 da tarde, a gente tem a final do pessoal dos adolescentes e também dos jovens. É isso, Rodrigo? Quem que está na final dos jovens aí? Fala para mim. Você? Alguém falou aqui. O Ney e a Rebeca. Então, a gente vai ter a final aqui do Bom de Bíblia dos jovens. O Ney e a Rebeca, e eu tenho certeza que assim como acontece na TV, você vai poder aprender muito nessa final aqui, umas perguntas muito legais. E nos adolescentes, a final é entre Lucas Porceles e a Tainá. Então, você está convidado, 5 da tarde, pode convidar o pessoal? Então, pode convidar, então. 5 da tarde, você está convidado para acompanhar a final do Bom de Bíblia Águas Claras. Olha, tem Bom de Bíblia Nordeste, Bom de Bíblia Brasil e tem Bom de Bíblia Águas Claras aí também. Então a gente vai estar junto às 5 da tarde. Vai ser no Salão dos Jovens, vai ser aqui, onde é que vai ser? Aqui? Ok, então vai ser aqui na nave da igreja. Muito bem, vamos começar então a nossa mensagem de hoje. Eu sou jornalista, eu não sou teólogo, não sou pastor, e eu gosto de contar histórias. E eu quero dizer para você que toda história com Deus é extraordinária. E eu vou te convidar a prestar atenção nisso, é sério. Tem gente que fala assim, às vezes a gente vai na igreja ver uns testemunhos, né? A pessoa, sei lá, estava envolvida com drogas, estava no meio da lama, está uma desgraça a vida, aí Deus vai lá, resgata, e essas histórias são maravilhosas, porque elas aquecem o nosso coração. E às vezes você olha para a sua história, teu relacionamento com Deus, e fala assim, nossa, mas a minha história, então, né? Não, nasci na igreja, estou na igreja até hoje, é isso, acabou. Aí você fala assim,
Puxa, o que tem de mais na minha relação com Deus? Eu vou mostrar para você que toda história com Deus é extraordinária, e eu quero que você preste atenção. Vou fazer um exercício com você, porque eu sou jornalista. Então, toda história, ela tem alguns elementos. E aí, vamos imaginar que eu estou fazendo um filme aqui com vocês, ok? E aí, a gente tem aquela tela inicial, que aparece, às vezes, alguma coisa escrita em alguns filmes e tal. O que aparece na tela escrita no começo desse nosso filme é um verso que está em Romanos 8, 28. Abre aí a sua Bíblia, se você quiser. Romanos 8, 28. E diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então essa é a abertura do nosso filme, começa com esse verso. Uma pergunta: você acredita que esse verso, ele é verdadeiro? Você acredita que tudo que está na Bíblia é verdade? Inclusive esse verso. Ok, então mantém isso no seu coração. Vamos continuar nossa história aqui, nosso filme. Todo filme precisa acontecer em algum lugar. Então eu vou colocar um lugar aqui, Campinas, interior de São Paulo, pode ser? Então, Campinas, no interior de São Paulo, vários de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter ido em Campinas. É uma cidade do interior de São Paulo, atualmente acho que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, se não mais. Ela é bem grande. Então, a nossa história acontece nessa cidade, Campinas. Mas toda história precisa também de personagens. Então, o primeiro personagem é um homem. Eu vou dar um nome aqui para ele, que eu estou em Brasília, né, no Distrito Federal, vou chamar ele de Eduardo, pode ser? Então, Eduardo, ok, é o nome do nosso personagem. Ok? Pode ser para vocês? Estamos montando o cenário. A cidade aqui é Campinas, o personagem é o Eduardo. Eu vou mostrar para vocês a questão da história, como a história com Deus toda história com Deus pode ser extraordinária. E aí um outro personagem, colocar uma mulher, eu não vou colocar a Mônica, que senão vocês vão achar que é outra história, entendeu? Né? Ainda mais aqui em Brasília. Então, vou colocar Maria, vamos de Maria, pode ser? Um nome bastante comum. Então, a gente tem dois personagens, a Maria e o Eduardo, e a história acontece em qual lugar? Campinas, interior de São Paulo. Ok, estamos montando aqui a nossa história. Aí a gente vai fazer esses dois personagens seriam um par romântico. Eles são casados, ok? A Maria e o Eduardo são casados ali em Campinas. Aí vou colocar uma profissão aqui, vou colocar o Eduardo, já que eu estou pregando aqui, eu não sou pastor, mas vou colocar aqui que ele é pastor, tá? Então o Eduardo, ele é pastor ali em Campinas, e aí para ficar um casal bem pastoral, fazer ela ser professora, tá? Então, o Eduardo é pastor, a Maria é professora, eles são casados e moram onde? Em Campinas, ok. Muito bem. E aí eles são uma familhinha, olha só, vamos fazer isso aqui ficar mais bonitinho, né? Então o Eduardo e a Maria, eles são uma familhinha ali, tem um bebê e tal, estão em Campinas. E aí, todo filme precisa de uma cena inicial, uma história precisa começar em algum lugar, né? E nossa história, nosso filme aqui, ele começa num trevo ali em Campinas, muito movimentado. E aí, o Eduardo, nesse momento da nossa história, começa a nossa história, ele está dentro de um carro, e o carro é esse carro aqui, olha só, não é Velozes e Furiosos, esse aí é Lentos e... não, mas em algum momento esse carro aqui já foi zero já, isso aqui já foi bom. Quem sabe que carro que é esse aí? Corcel, isso aí é o Corcel 1, eu acho, se eu não me engano, né? Então, a gente está com um Corcel 1 na nossa história, lá nesse trevo aí, e o Eduardo está dentro do carro, né, o pastor, e ele vai visitar uma pessoa da igreja dele, que está doente, e junto com ele tem um líder da igreja, um ancião ali, para visitar essa pessoa. E a hora que ele vai entrar nesse trevo aqui com o carro dele, ele vai entrar ali, aí tem um desentendimento no trânsito, ele vai entrar ali, coisa meio complicada, ele entra na frente de um outro rapaz que fica muito bravo com ele, num outro carro esse rapaz está, e por
causa do Eduardo ter entrado na frente dele, esse rapaz começa a perseguir o Eduardo. Então a nossa cena inicial é uma perseguição de carro. E aí o carro desse rapaz vai para cima do carro do Eduardo e começa a bater. E bate no carro do Eduardo. E o Eduardo não está entendendo o que está acontecendo. Por que estão batendo no carro dele? E aí o Eduardo, para tentar entender o que está acontecendo, ele estaciona o Corcel 1 dele no acostamento para ver o que está rolando. O rapaz que está logo atrás para o carro e de dentro do carro sai um cara muito grande. O cara é muito grande, o cara é um armário e ele é professor de artes marciais e ele está sob efeito de drogas e ele está muito irado. E aí quando o Eduardo sai do carro para tentar ver o que vai acontecer, esse rapaz sai do carro dele e já dá um soco no rosto do Eduardo. Pum! E o Eduardo cai no chão, e ele começa a bater no Eduardo, e aí o ancião que estava junto no carro tenta separar essa situação, mas o cara é muito grande, afasta o ancião e continua batendo no Eduardo, até que o Eduardo não aguenta mais, e até que o cara que está batendo no Eduardo não aguenta mais, cansa de bater, deixa o Eduardo sangrando no chão, entra no carro dele e vai embora. Bom, nesse ponto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas ou para um tipo específico de pessoa? Para todos ou para um tipo específico de pessoa? Para um tipo específico de pessoas, está lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu estou inventando essa história aqui, você não conhece esse personagem Eduardo, obviamente, mas se ele é um pastor da igreja adventista, ele estava indo visitar uma pessoa que estava doente, para poder orar por essa pessoa, levar medicamento e tudo mais, dá para supor que esse nosso personagem Eduardo, ele é uma pessoa que ama a Deus? Dá para supor isso. Vocês vão me desculpar, eu sou apresentador do Bom de Bíblia, não do Na Mira da Verdade, mas eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui para vocês. Eu não estou vendo a coisa cooperando muito para o bem do Eduardo aqui na nossa história. Ele está morrendo aqui no chão, o rapaz acabou de bater nele aqui, está sangrando. E o verso da Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou falando dessa história, estou criando aqui, mas você já deve ter visto várias histórias de pessoas que amam a Deus e ficam sofrendo e passam por dificuldades. Aí eu te pergunto, esse verso da Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele é verdade? O rapaz está morrendo aqui na nossa história, gente. Como é que pode ser verdade e ele está morrendo aqui? Vocês podem me ajudar? Você quer que continue o filme? É que eu pausei para ir no banheiro, aí agora eu volto aqui, é isso? Então tá bom, ela quer que eu continue a história. Tá bom, vou continuar a história então. Um mistério, né? A gente gosta de história, né? Então história tem que ter mistério, aí agora entra um mistério. O nosso personagem, o Eduardo, a gente pega ele, leva ele para o hospital, e aí no hospital, ele fica aquele mistério, ele vai melhorar ou ele vai morrer? O que vai acontecer? Mistério. Tan, tan, tan. E aí, cria-se uma expectativa. Por quê? Como ele quebrou os ossos aqui do nariz, ele não consegue respirar. E aí ele passa por uma técnica médica chamada desmame. Desmame não, é traqueostomia, perdão. O desmame é o que acontece depois, né? Traqueostomia. Então o que acontece? Como o paciente não consegue respirar normalmente, colocam um cano no meio da traqueia aqui do paciente, como vocês estão vendo ali, para que ele possa conseguir respirar por meio da ajuda de aparelhos. E aí cria-se uma expectativa, puxa, nosso personagem Eduardo vai melhorar aí, irmão, continuei a história, vai melhorar isso aí. Olha só, ele estava ali quase morrendo, mas agora Deus está usando o hospital para ele poder melhorar. E aí, em filme, geralmente ou história, a gente faz o flashback, a gente volta no tempo. Então, está na expectativa. E aí, ele vai morrer ou não vai? Vai recuperar? Aí a gente corta e volta no tempo. E o Eduardo nem sempre foi pastor e nem sempre foi adventista do sétimo dia. O Eduardo
era natural de uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru. Talvez alguns de vocês conheçam o lanche Bauru, né? Mas essa cidade do interior de São Paulo, que dá nome ao lanche, é da onde o Eduardo da nossa história vem. E o Eduardo, ele era o filho caçula de 3 filhos de um casal. E esse casal, eles tinham a religião deles ali, a crença deles, mas não eram tão assíduos assim. O próprio Eduardo não era tão assíduo assim na questão de igreja, mas acreditava em Deus e tudo mais, Deus existe, etc. O Eduardo, inclusive, trabalhava num banco. Alguns de vocês aqui talvez devem conhecer, o pessoal aqui que tem mais idade, chamado, vocês estão conseguindo ver aí? Banco Sudameris. Quem lembra desse banco aí? Olha aí. Então já faliu, né? Isso aí já foi. Então, aí o Banco Sudameris, ele trabalhava lá, ele era jovem, tal, então tinha um bom trabalho ali, ganhava um bom dinheiro no banco. Só que aí acontece o que a gente chama em roteiro de turning point, é o ponto da virada aqui. Acontece uma coisa que muda o rumo da nossa história. Um dia o Eduardo vai visitar um tio dele que mora em São Paulo, e esse tio é adventista do 7º dia. E aí, visitando o tio dele, lá nas férias, o tio dele vai na igreja lá, convida ele para ele, vai, e aí ele acha legal esse negócio de adventista, ele fala assim, legal o jeito que esse pessoal vê a Bíblia, e gostei. E aí ele começa a estudar a Bíblia com os adventistas, e decide assumir a fé adventista do 7º dia, ele fala, eu quero esse negócio para a minha vida também, vou virar adventista. Se batiza na igreja adventista, os pais dele, né, não impedem, falam, você é adulto, faz o que você quiser aí, né, não tem problema. Só que aí acontece uma outra situação. O nosso personagem Eduardo, ele decide largar tudo, largar o trabalho no Banco Sudameris e ir fazer teologia no IAE, Instituto Adventista de Ensino, hoje é o UNASP, né, lá em São Paulo, porque ele sente que Deus chamou ele para ser um pastor da igreja adventista. Aí os pais dele já acham mais estranho, falam assim, ô Eduardo, vai com calma aí, acabou de conhecer essa religião aí, vai largar tudo para fazer teologia, né? Não, vai com calma aí, vai na maciota, espera um pouco, vê se você gosta mesmo desse pessoal. Mas não, ele estava decidido, largou tudo, foi fazer teologia no Instituto Adventista de Ensino, o IAE, e lá nós temos um encontro romântico, o primeiro encontro romântico. Aí coloca a música Love Story no fundo, assim e tal. E aí eles se encontram, o nosso personagem, o Eduardo, e a nossa personagem, a Maria. E aí eles começam a namorar, e aí o resto vocês sabem, se casam, tem um bebê, etc. Voltamos agora para a nossa cena, que estava em suspense. E aí, o Eduardo, ele vai se recuperar ou não do soco que ele tomou lá no hospital? Bom, eles se casam, né? Aí a gente tem um anticlímax. O Eduardo morre. Não acontece uma recuperação, você estava esperando ele ficar bom, né? Fala assim, puxa, voltou para a família, que bonito, todos se abraçam, se beijam, e aí tem um final feliz. Não, a gente tem um anticlímax, ou seja, o nosso personagem aqui morre. Por quê? Quando ele estava voltando a respirar normalmente, porque lembra, ele estava com a traqueostomia, e ele ia voltar a respirar normalmente pelo nariz. No momento que ele ia voltar a respirar, atualmente as técnicas são mais avançadas, mas no momento que acontece a nossa história, sempre que tinha que acontecer um desmame, que é esse momento de tirar o aparelho da traqueostomia da garganta do paciente, tem que ter alguém por perto da equipe médica, um técnico, enfermagem, um enfermeiro, um médico, enfim, para poder tirar o cano que está fazendo o paciente respirar, porque senão o cano que está fazendo ele respirar, quando ele volta a respirar pelo nariz, começa a sufocar o paciente. E aí, quando o Eduardo voltou a respirar, não tinha ninguém por perto. E aí ele se debatia na cama, tentava tirar, mas estava fraco, não conseguia. E aí, ficando desesperado, até que passa uma faxineira no hospital, vê o paciente se debatendo, chama alguém da equipe médica, vão lá, fazem todo o procedimento que tem que fazer. Só que aí, passa muito tempo sem ele ter oxigênio no corpo. E aí, quando não tem oxigênio no corpo durante muito tempo, o que acontece se a pessoa não morre? Dá sequelas. E aí deu sequelas, ele ficou em coma por 9 meses,
E aí ele morre. Aí você fala, puxa vida, a irmã pediu para continuar a história aí, ó, acabou desse jeito aí agora. Todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus? Vocês têm certeza disso? Nosso personagem morreu. E aí? Depois morreu, acabou. E agora, o que a gente faz? Continua a história? Tá bom. Então vamos lá, desdobramentos disso aí. A mãe do Eduardo, o que acontece? A mãe do Eduardo, ela, como eu disse, tinha a crença dela, acreditava em Deus, tal. Mas no momento em que o Eduardo morre, ele era o filho caçula dela, a nossa personagem, a mãe do Eduardo, ela fica decepcionada com Deus ao ponto de quase não acreditar mais em Deus. O que ela fala é assim, olha, eu não sei mais se Deus existe, mas se Ele existe, Deus é muito mau, porque Deus chamou o meu filho para trabalhar para Ele, e Deus matou o meu filho. Estava com ódio no coração. E o pai do Eduardo? O pai do Eduardo trabalhava no trem. E aí um dia, trabalhando no trem lá, estava conversando com o pessoal, contando a história dele, do filho que morreu, tal. Aí no canto assim, ele estava no restaurante do trem, né, que tinha carro-restaurante. Um rapaz estava ouvindo e se aproximou, falou assim, ô senhor, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou matador de aluguel. Minha vida é ganhar dinheiro matando gente. E o que esse cara aí que bateu no seu filho fez, desgraçou a vida do seu filho, da família dele, de você, da sua esposa. Se você quiser, eu mato esse cara de graça para você. E aí? Será que a gente vai ter mais um assassinato na nossa história? O pai do Eduardo pensa, mas daí ele decide, melhor deixar quieto. Bom, agora é o momento da revelação. Acho que se eu fizer aqui, o Eduardo e a Laura não são personagens fictícios. O Eduardo e a Laura são o meu pai e a minha mãe. Na verdade, eu falei Maria o tempo todo, né? Que o nome da minha mãe é Maria Laura. Aí são eles. Eu estou nessa foto, é que você não está vendo que eu estou dentro da barriga da minha mãe, mas eu estou ali. E eles estão na frente da igreja do NASP, em São Paulo. Aqui, quando eles estavam noivos, dá para ver que eu sou bem parecido com ele, né? Só a tripa. Eu tenho barba, ele tinha bigode. Aí está minha mãe, meu pai, os meus avós, pais da minha mãe de um lado, e os meus avós, pais do meu pai do outro. Então ali é a minha avó Zilda, que eu falei para vocês, que ficou amarga ali com Deus, o meu avô Chico, que trabalhava no trem. Aqui é o meu pai com os dois irmãos dele, quando ele era mais novo. Dá para ver só a orelha ali, né, gente? Olha só. Não sei se eu tenho essa orelha toda aí, mas enfim. Aí o meu pai, na época que ele era mais novão, tal, acho que é um carmanguia, o pessoal gosta de carro, é um carmanguia aí? É? Acho que é. Aqui, o pessoal, pelo jeito, não tem muito fã de carro aqui, né? Então é um carmanguia esse aí, eu acho. Aí sou eu com meu pai, uma das poucas fotos que tem eu com ele, porque eu era bebê quando ele morreu. Ali, eu com meu pai, estava fazendo um piquenique, estão vendo o corcelzão ali atrás? Era esse carro que ele estava dirigindo quando aconteceu todo o acidente lá, a agressão. Aí sou eu, mãe, isso aí é meu aniversário de 1 ano? É. Nessa época, meu pai estava na UTI, não estava? Meu pai estava na UTI. Tem gente que está olhando aqui, porque tua mãe está aí, né? Eu não expliquei, minha mãe está aqui. Meu pai estava na UTI. Imagina você comemorar o aniversário de 1 ano do seu filho, com o seu marido, você não sabe se ele vai viver ou morrer. Deve ter sido complicado. Mas era a situação que estava aí. Aí, isso aí eu acho que eu já estava mais velho. Aí meu pai já tinha morrido já, né, mãe?
Meu aniversário acho de 2 anos, com meu avô e com a minha avó. Eu aí vestido de crentinho, olha só. Em algum momento eu já fui bonitinho, né, gente? Olha aí, as coisas mudam. Eu de marinheiro, olha só que gracinha. Mãe, você fazia umas roupinhas legais para mim, né, mãe? Mas quando eu era criança ficava bonitinho. Se eu vestir isso aqui hoje, não vai dar muito certo, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem certeza disso? O meu pai morre, a minha mãe com salário de professora, fica numa cidade que ela não conhecia ninguém, para cuidar do filho recém-nascido, com salário de professora, que vocês sabem que não é muito. Os pais do meu pai Eduardo, que tinham uma relação ali malemar com Deus, minha avó está com ódio de Deus, meu avô também está todo desacreditado, chega a cogitar matar o cara que matou o meu pai, e aí? Vocês têm certeza mesmo que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque aquilo que não estava muito legal, já que era a relação dos meus avós com Deus, piorou agora. Vocês têm certeza que essa situação aconteceu com meu pai, vai virar uma coisa boa mesmo? O irmão está balançando a cabeça aqui, sem muita certeza, mas está balançando. Vai? Então tá bom. Então vamos continuar. Os meus avós, meu avô Chico e a minha avó Zilda. O meu avô, como eu falei, trabalhava no trem, e um dia, indo para São Paulo, ele foi falar lá com o cunhado dele, que era o adventista, que tinha falado primeiramente da mensagem adventista para o meu pai. O que é esse negócio de adventista aí? Me explica, que mudou toda a vida do meu filho, eu quero saber. E aí, meu avô começou a saber mais sobre como a igreja adventista interpreta a Bíblia, e ele achou que aquilo fazia sentido para a vida dele também. Ele falou, eu quero abraçar essa mesma fé que meu filho tinha abraçado, e o meu avô Chico se tornou adventista do 7º dia. Amém? E a minha avó, Zilda, minha avó, como eu disse, estava amarga com Deus. Só para vocês entenderem o nível de amargor que ela estava, a minha avó, ela sempre teve problemas assim, na parte óssea, etc. Ela tinha artrite, artrose, reumatismo. E aí um dia, uma senhora evangélica de uma denominação X, chegou para minha avó, querendo falar algo espiritual para minha avó. Ela falou uma coisa que não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Ela falou para minha avó o seguinte, Zilda, sabe por que você sofre com essas dores aí, que você tem nos seus ossos, no seu corpo? Você sofre, Zilda, porque você não tem Deus no seu coração. E isso não é verdade. Porque quem tem Deus no coração, sofre ou não sofre? Sofre. O meu pai não tinha Deus no coração, sofreu, minha mãe sofreu, meu pai morreu, estava todo mundo com Deus no coração. A diferença é que quando você tem Deus no seu coração, e você entende que Ele guia todos os passos, você entende que a sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento e até a morte não são o ponto final na sua existência. Mas enfim, essa senhora falou isso para minha avó não falou nada, guardou. Aí um dia essa senhora, já tinha uma certa idade, saindo da igreja dela, escorregou na escada da frente da igreja, caiu no chão, quebrou a bacia. Aí minha avó chegou para ela e falou, viu? Eu não tenho Deus no coração e por isso eu estou sofrendo? Olha o tipo de Deus que você tem, Deus mau que você tem. Ele fez você cair na porta da igreja para mostrar o tipo de Deus que Ele é. Estava com ódio de Deus no coração. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu fui para Bauru, onde meus avós moravam, porque a minha avó, ela entendeu, 12 anos depois que meu pai morreu, que Deus não matou o filho caçula dela. A minha avó entendeu que nesse mundo de pecado, coisas ruins, inclusive a morte, acontecem para todos os seres humanos, aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus.
Mas acima de tudo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui para Bauru, porque a minha avó Zilda entendeu que se ela quisesse rever o filho dela, o Eduardo, ela precisava aceitar o mesmo Jesus que ele tinha aceitado. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui para Bauru para ver o batismo da minha avó Zilda na igreja adventista do sétimo dia. Amém? Deus queria que meu pai Eduardo morresse? Ele queria que a minha mãe ficasse viúva com 27 anos de idade? Ele queria que eu ficasse sem pai com 1 ano e 6 meses? Não. Mas coisas ruins acontecem nesse mundo por conta do pecado. E a gente vai olhar lá no Gênesis e a gente entende. Mas tem uma tradução mais próxima do original grego, que foi escrito, esse verso de Romanos 8, 28, que eu gosto muito, que ajuda a gente a entender melhor o que esse verso quer dizer. Diz assim: porque Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele pode usar até mesmo as desgraças da sua vida, as maiores desgraças que já aconteceram com você ou podem acontecer, para o seu bem, se você deixar Ele cuidar de cada passo seu. Aí você fala, que bonito, gostei. Mas eu não vi isso acontecer ainda nessa história. Tua mãe está viúva, você está sem pai, seus avós que mal acreditavam em Deus agora estão aí, né? Bom, se bem que agora eles já deram uma melhorada, né? Na história, pelo menos eles já se converteram, se entregaram para Jesus. Mas e a minha mãe? Será que eu consigo passar aqui? Para cá? Acho que não está indo. Passa para mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Pode passar a próxima foto? É para cá que eu aponto? Travou? Tá. Bom, então vamos lá. A minha mãe. O que aconteceu com a minha mãe? Como eu disse, minha mãe, né, tinha 27 anos quando ela ficou viúva. Se voltar, aí você só me fala aí para eu poder colocar as coisas na tela de novo. Ela ficou viúva com 27 anos, com um filho para criar, tendo salário de professora, numa cidade que ela não conhecia ninguém. Só que um dia, algum tempo depois do meu pai Eduardo falecer, a minha mãe, ela conheceu um rapaz. O nome dele era Stefano. E o Stefano, ele trabalhava num banco. O banco chamado Bamerindos. Só estou trazendo o banco falido aqui para vocês hoje. Bamerindos, quem lembra aí? Lembrou da musiquinha, né? Vem na cabeça aí, né? Bamerindos. Foi passando, na verdade, eu acho que os espólios Bamerindos estão com Santander hoje, eu acho, né? Inclusive, vai passando uma coisa para outra. Deve ser. E aí, aqui, deixa eu passar agora vai. Para cá, né? Aqui, Bamerindos. E aí, ela começa a namorar com o Stefano. E quando ela começa a namorar com o Stefano fala para ela assim, Laura, eu senti um chamado de Deus para largar tudo aqui no banco e fazer teologia. Aí você fala, entrou num loop a história, vai se repetir. Aí, o Stefano larga tudo, acho que travou de novo. Larga tudo e vai fazer teologia no IAE, em Engenheiro Coelho, hoje é o UNASP, Engenheiro Coelho. E aí ele começa a fazer teologia ali. E aí, enquanto ele está fazendo teologia ali, aí essa é a foto. Ele está fazendo teologia ali, o pessoal fala o seguinte para ele, que é o seguinte, o Stefano, ele era 7 anos mais novo do que a minha mãe, a Laura. Aí o pessoal falava para ele assim, Stefano, legal aí, você está namorando com a Laura, né? Você é adulto, faz o que você quiser com a sua vida, mas assim, não casa com ela não, você vai acabar com a sua vida. Ela é 7 anos mais velha que você, e já vem com um brinde, o brinde no caso
Era eu, né? Só que o meu pai, Stefano, ele decidiu fazer por mim e pela minha mãe o que Deus decidiu fazer por cada ser humano. Ele não pensou nele. Lógico que seria muito mais fácil ele casar com uma pessoa da idade dele, ou mais nova, que não tivesse filhos. Mas ele olhou para aquela mulher que tinha ficado viúva com 27 anos. Ele olhou para aquele garoto que tinha ficado sem pai, com 1 ano e 6 meses. Não tinha um pai para jogar bola com ele, para poder ensinar algumas coisas da vida. Assim como Deus podia ter olhado para Adão e Eva, depois de ter dado a regra lá, não comam do fruto proibido, que se vocês fizerem isso, vocês vão estar dizendo que vocês não acreditam em mim, estão acreditando, né, no inimigo. E aí, eles vão e comem, Adão e Eva. Deus podia ter virado para Adão e Eva e falado assim, olha, eu falei para vocês não comerem, que senão vocês iam morrer. Agora, vocês comeram, como diz o popular, ema, cada um com seus problemas, agora é com vocês. Vão morrer aí. Deus podia ter feito isso? Sim ou não? Podia. Ele deu a regra. Só que Deus não pensou nele. Ele pensou em Adão, Eva e todos os descendentes deles, que incluem a mim e a você. Que a gente ia viver nesse mundo aqui, onde a gente sofre, onde a gente chora, onde a gente morre. E a gente ia olhar para o alto e ia falar assim, Senhor, esse é o fim da existência humana? Choro, sofrimento e morte? E como ele não queria que isso fosse o ponto final da nossa existência, ele tomou a decisão mais difícil. Ele enviou o próprio filho dele para morrer por mim e por você, para que eu e você não precisássemos ter a morte como o ponto final da nossa existência. E o meu pai, Stefano, decidiu virar meu pai. Ele está ali com a minha mãe, lá no fundo, lá. Te amo, pai. E aí a minha mãe, aí sou eu, meu pai, minha mãe, a minha irmã, nasceu, eu tinha 12 anos, a Stephanie, e aqui, a gente já adulto aí, foi no aniversário de 15 anos da minha irmã, aqui em Brasília já, foi lá no, como é que é o nome daquele clube lá? Banco do Brasil, não é? E aí, do meu lado está a minha esposa, Miguele, que trabalha lá no Novo Tempo também. Olha só, já ficou melhor a história, não ficou, irmã? Deus não queria que meu pai morresse, mas no meio dessa desgraça, ele transformou a vida do meu avô, da minha avó, deu um novo marido para minha mãe, me deu um pai. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quando Deus age, coisas que você jamais imaginou acontecem. E a nossa história ainda não acabou. Porque o que acontece? Quando eu estava na faculdade de jornalismo do NASP, fiz jornalismo no NASP, eu participava de um grupo de teatro cristão e eu fui me apresentar na igreja do Jardim Eulina, em Campinas, que é a igreja que o meu pai era o pastor quando aconteceu todo esse acidente. Cheguei lá, me apresentei, olha, sou filho do pastor Eduardo Leite, etc, tal. Aí no final da programação, um dos anciãos mais antigos da igreja chegou para mim e falou assim, André, deixa eu te contar uma coisa. Sábado passado chegou um rapaz aqui na igreja. Era aquele cara grande, professor de artes marciais que bateu no teu pai. Ele foi preso. Viveu atormentado com o nome adventista, não podia ouvir falar de adventista que ele fugia. E ele estava aqui. E ele veio junto com a esposa e com os filhos. Porque ele, a esposa e os filhos se tornaram adventistas do 7º dia. Você podia imaginar que o cara que meio, de certa forma, matou meu pai, ia ser transformado pelo mesmo Jesus e pela mesma mensagem que tinha transformado a vida do meu pai? Você podia imaginar isso no começo da história? Não. Sabe por que você não podia imaginar? Porque você é ser humano, simples assim. A nossa visão é muito limitada. Mas Deus sabe o fim desde o princípio. E Ele pode fazer com que todas as coisas hajam para o nosso bem. Inclusive, se você matar alguém,
para Ele transformar a sua vida e te dar a vida eterna. Eu disse para vocês que hoje eu ia falar para vocês que toda história pode ser extraordinária. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Antes, eu quero ler uma carta para vocês, que eu escrevi para minha mãe, uns anos atrás, no Dia das Mães. Durante muito tempo eu não falei sobre isso com a minha mãe, porque eu achava que ela ia chorar, tal, né? História triste. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a falar com ela sobre isso, e mandei essa carta aqui para ela uma vez, no Dia das Mães, e eu quero compartilhar com vocês. Mãe, ainda é madrugada e eu acabei de fazer a minha meditação. E eu estou pensando em você. No silêncio aqui de casa, só com o som do relógio que está na cozinha, o que eu tenho na cabeça é a história que você viveu, os desafios que você enfrentou. E pensar que tudo aconteceu no momento em que tudo parecia apenas começar para você. Minha mãe estava casada há pouco tempo, eu era recém-nascido. E eu acho que meus pensamentos ficaram fixos na sua história, mãe, porque eu acabei de ler um capítulo do livro Locomovida, do Arinei Oliveira, um capítulo que se chama Salvação e Livramento. Fato é que um pensamento desse livro me chamou a atenção, e diz assim: provavelmente não teremos as respostas que tanto queremos, mas devemos descansar tranquilos. Nosso Pai cuida de nós, e a seu tempo vai nos mostrar a relação entre as partes, as razões pelas quais certas coisas ocorreram ou deixaram de ocorrer. É interessante pensar que, apesar de eu estar presente em todos aqueles momentos de 1987 e 88, eu não me lembro de nada, afinal tinha 1 ano e pouco. Mas saber que a minha mãe, que eu amo tanto, passou por tanta tristeza, dúvida, angústia e dor, me fez chorar. Um choro que eu não podia ter contigo naquela época, mas que agora eu choro como, sei lá, uma espécie de agradecimento, por Deus ter cuidado de você, por ter te dado força, ter feito você ver o objetivo final da vida, mesmo quando parecia que ela não valia mais a pena. Quantas vezes você não deve ter olhado para mim, mãe, pequenininho, e sem ainda conseguir falar, e conversado com Deus sobre o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro como família. Me dá vontade de poder entrar numa máquina do tempo e voltar no passado, só para poder te abraçar e dizer: mamãe, não chora mais, vai ficar tudo bem. Jesus vai cuidar da gente, vai te dar um novo companheiro e amigo, e vai me dar um pai para me ensinar a ser alguém diferente. Felizmente, mãe, Deus já fez isso por mim, lá no passado. Ele te abraçou e disse tudo isso, e mesmo sem ter 100% de certeza, você acreditou, e a sua fé foi recompensada. Eu te amo tanto, mãe, tanto, que eu queria poder te abraçar todos os segundos da minha vida, para você poder saber o quanto eu te quero bem. Mas como não dá para fazer isso, afinal você tem que trabalhar, dirigir, e eu também, eu tento te dar esse abraço em cada atitude que eu faço, para você poder olhar para mim, e ver que Deus continua cuidando de cada passo do seu filho. Outra frase desse livro do Arinei Oliveira diz assim: não importa se os meus dias são fáceis ou difíceis, eu vivo da certeza de que Ele, Deus, me ama, e da promessa de que eu não estou sozinho, você não está sozinho. E aí eu falei para minha mãe: mãe, eu não estou passando por nenhum momento crítico na minha vida, eu não sei se você aqui está passando por algum momento difícil ou não. Se você está passando por um momento difícil, quero que você se lembre dessa história que eu contei hoje para você. Se você não está passando por um momento difícil, eu sinto em lhe dizer, esse momento vai vir, porque a gente vive num mundo desgraçado ainda, pelo pecado. Só que quando esse momento difícil vier,
eu quero te lembrar de duas coisas. Eu quero lembrar a você que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E eu quero que você lembre dessa história que eu contei hoje de manhã para você. E aí eu falei para minha mãe: mãe, te amo, feliz Dia das Mães. A outra coisa que eu queria deixar para vocês, é essa última situação. Esse senhor aqui, ele é de Jacareí, o nome dele é Isnal, ele trabalha na Novo Tempo. E um dia eu fui pregar na igreja dele, contei parte dessa história, nem contei esse sermão todo, eu estava falando de outra coisa, contei parte da história. E aí no final do sermão, ele chegou para mim e falou assim: Leite, já percebeu que essa história parece um filme? Eu falei: não. Aí ele: é. E aí eu comecei a pensar. E eu até aquele momento sempre tinha olhado para mim da seguinte maneira: cara, minha relação com Deus e das pessoas ao meu redor, quer dizer, na verdade nem tinha olhado para a história das pessoas ao meu redor, mas eu olhava para a minha história e falava assim: cara, eu sou um cara que nasceu na igreja, cresceu na igreja, estou na igreja. Eu não estava com os meus olhos abertos para ver o extraordinário de Deus na minha vida e na vida das pessoas que fazem parte da minha história. É por isso que com Deus, o extraordinário é a rotina. Se você hoje acha que a tua história não tem nada de mais, eu te faço um convite: presta atenção na sua história, das pessoas ao seu redor. Eu tive que olhar para a história da minha mãe, do meu pai, e como isso chegou até mim, para ver Deus atuando, para eu viver o que eu vivo hoje. E Ele continua atuando na minha vida, Ele continua escrevendo a minha história todos os dias. Tem um filme, talvez alguns de vocês já viram, chamado O Extraordinário, que é de um menininho que ele tem um problema de nascimento. E nesse filme, ele tem algumas frases. Acho que agora... Ele tem algumas frases que eu quero compartilhar com você. Uma delas que ele fala é: você pode aprender muito sobre as pessoas olhando para os seus sapatos. Basicamente o que ele está querendo dizer é: presta atenção nas pessoas. A gente está tão corrido no dia de hoje que a gente está olhando tanto para o celular que a gente esquece de olhar para as pessoas e conversar com as pessoas e entender como Deus está agindo na vida das pessoas. Outra frase que ele diz nesse filme é: a questão é que todos nós temos que lidar com os dias ruins. Todos nós vivemos nesse planeta e dias ruins acontecem para cada ser humano. Uma outra frase que ele diz é essa: seja gentil, porque cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado, então seja gentil. E aí, a última frase que eu quero deixar para vocês é essa. Ele fala: se forem apenas um pouco mais gentis que o necessário, alguém, em algum lugar, algum dia, poderá reconhecer em vocês, em cada um de vocês, a face de Deus. Você pode ser Jesus para alguém por meio da sua história. Você pode ser Jesus para alguém por meio do que Deus tem feito na sua vida. Então, eu gosto dessa frase aqui, que o Rodolfo Abrantes, que cantava no Raimundos, ele postou na rede social dele. Ele falou o seguinte: hoje ele é evangélico, e ele falou: uma das coisas mais lindas do evangelho é que as feridas que a gente sofreu, quando são curadas em Deus, elas têm poder para curar os outros. Amém? Compartilhe a sua história, fale da sua história, conta o seu testemunho, fala das suas dores, fala das coisas difíceis que você tem passado com Deus. Você não está sozinho, fala do que você tem passado com Deus, e Ele pode usar todas as coisas, inclusive as suas feridas, para o seu bem, para o bem de outras pessoas. Amém? Eu quero terminar agora cantando uma música, e enquanto eu canto essa música, eu quero que você converse com Deus.
É uma música que foi escrita pelo Felipe Valente, gravada pelo Wagner Dida, chamada Deus é Deus. E ela fala exatamente sobre isso, sobre a gente confiar em Deus, para que Ele, como Deus, possa agir na nossa vida, para o nosso bem. Pode soltar, por favor. Conversa com Deus enquanto eu canto essa música, e deixa a poesia dessa música ser Deus falando com você também. Abre para Ele seu coração, as coisas que você tem pedido, sofrido. Fale com Deus. É bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho pedir por favor e a intolerância clamar paciência. Tão improvável é crer que tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os caminhos que eu vou percorrer, e Ele move montanhas por mim em silêncio. Tão improvável é crer que tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os teus, são os sonhos de Deus. Basta aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Senhor Jesus, Pai Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos entre amigos, entre família. E ao compartilharmos as nossas histórias, as nossas dores, as nossas feridas, e como o Senhor nos conduz através do vale da sombra da morte, nós podemos encontrar esperança.
nós podemos encontrar paz e segurança que só podem vir do céu num momento difícil de tempestade e de incertezas. Certeza que vem da promessa de que o Senhor age por meio de todas as coisas para o nosso bem. Eu não sei o que cada um aqui está passando. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas a maior parte eu não conheço. Não sei o que está acontecendo com quem está assistindo a gente pela internet. Mas o Senhor sabe o que essa pessoa tem conversado contigo nos últimos tempos. Talvez esses últimos tempos signifiquem uma vida inteira, inclusive. Por que algumas coisas têm acontecido? Por que eu estou sofrendo? Por que essa dificuldade, esse desafio? Ajuda essa pessoa a entender que o Senhor está cuidando dela. E que o Senhor pode transformar todas as coisas, inclusive as desgraças da vida dela, em uma bênção que ela jamais imaginou. Que ao sair aqui dessa igreja nessa manhã, nós possamos sair daqui com a certeza de que não estamos sozinhos e de que o Senhor está conduzindo cada passo da nossa vida. Nos dê um bom sábado em sua companhia e nos traga de volta com segurança às 5 da tarde para a gente poder continuar celebrando o seu nome e celebrando as histórias de seres humanos ao longo da existência desse planeta que viveram as suas vidas ao seu lado, Deus. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.